Meu nome é Fabiano Tani, sou da paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, da Diocese de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O meu sacerdote, Padre José Aparecido Gonzaga, juntamente com a nossa irmã Rosângela, da Rede de Comunidades, me fez um convite nesta data, dia 11 de julho, para falar sobre um dos nossos maiores santos da Igreja, São Bento. Quem foi São Bento, esse santo da Igreja? Todos os relatos que nós vamos falar aqui nesse vídeo foram escritos e todo o estudo foi feito por São Gregório Magno, o primeiro monge a se tornar Papa. São Gregório Magno fez uma coleta de documentos que devido à importância desse santo na Igreja. Então hoje estamos aqui para falar desse santo que um dos maiores santos exorcistas que nós temos na nossa igreja e refletir um pouco sobre desde o seu nascimento e tudo que esse santo fez em nome da nossa Igreja Católica. Bento nasceu no ano de 480 na Itália, na região da Núrcia. Depois de muito tempo, aos 13 anos morando lá, ele foi enviado para Roma, onde ele foi estudar, buscando maiores conhecimentos. Chegando em Roma, na sua adolescência, Bento se deparou com uma juventude completamente desregrada. Uma juventude que não queria compromisso com nada. E isso já assustou o nosso querido grande santo. Bento, saindo de Roma, foi para uma região de Lácio, próximo ali a Roma. E nunca esteve sozinho, Bento. A ama de leite sempre o acompanhou nessas suas andanças, afinal era muito jovem. Se instalando nessa aldeia de Lácio, Bento participou ou fez o seu primeiro milagre. A sua ama de leite chegou para sua vizinha e pediu se ela tinha um crivo. Crivo é tipo, hoje seria o nosso, quando a gente vai fazer o arroz, é uma vasilhinha cheia de buraquinho embaixo que separa os cereais. E ela pediu aquilo de barro e a vizinha emprestou. Não eram todos que tinham isso. A ama de leite de Bento começou a mexer para preparar os cereais e acabou derramando aquilo e quebrou esse crivo. Bento viu o desespero da sua ama de leite, se compadeceu dela, pegou todos os cacos que tinham daquele crivo e numa oração e com muita fé fechou os olhos e começou a rezar. A hora que ele abriu os olhos, o crivo estava inteiro, sem nenhuma marca de ter quebrado. E como prova desse grande milagre, esse crivo foi entregue ao padre na paróquia lá na cidade de Lácio, na aldeia de Lácio, e foi colocado na paróquia de São Pedro Apóstolo. Esse crivo ficou lá durante décadas para provar o milagre de Bento. Bento não queria aquela vida de aparências, uma escola em que os professores estavam mais preocupados em agradar os pais dos alunos ricos do que realmente em ensinar. Com isso, Bento saiu de Roma. E saindo de Roma, ele abandonou tudo, inclusive os bens de sua família. Bento preferiu a natureza, a viver com os mais pobres e uma vida de oração. Durante uma década, Bento continuou nessa aldeia, mas ele sentiu a necessidade de um crescimento maior. Um dia, no Monte Subíaco, Bento encontrou um monge que lhe deu vestes negras e o prometeu que ia ajudar no seu aperfeiçoamento dos seus dons espirituais. Bento se tornou um eremita e foi-se morar dentro de uma gruta. O caminho para essa gruta, de onde até esse monge morava, não tinha nenhum acesso. Então, esse monge, para ajudar Bento a se alimentar, subia no alto da montanha e descia uma corda com pão e um sininho pendurado para avisar para Bento que estava chegando alimento. E durante 3 anos, Bento ficou sem contato com as pessoas, em oração, aperfeiçoamento, muita reflexão para aprender mais e se tornar o santo que viria a ser. Durante esses 3 anos, podemos dizer de um retiro, o eremita Bento não teve contato com nenhuma pessoa. Até que um dia, um grupo de pastores que tinham perdido as suas ovelhas encontraram
a gruta onde Bento morava. Bento não tinha tido contato com ninguém e aquelas pessoas, mesmo estranhando aquele ser, né, com aquelas roupas, sentiram nele algo diferente e começaram a conversar com Bento. Viam nele, além de tudo, um homem muito inteligente e com muita espiritualidade. Essas pessoas começaram a falar de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. E de um tempo, de repente, dezenas e dezenas de pessoas começavam a procurar Bento, graças a todo o seu conhecimento e sua fé, para dar seus conselhos. E a vida de Bento começou a ser transformada, porque ele começou a ver, a partir dali, que o tempo dele de reclusão tinha se acabado. Bento ficou tão conhecido naquela comunidade que todos o procuravam. Até que um certo dia, o abade de um convento de São Cosimato, naquela região, faleceu. E a comunidade pensou, vamos chamar Bento para assumir, para tomar conta daquele convento. Bento, num primeiro momento, ele recusou, porque ele sabia que os seus costumes, o que ele tinha, era muito diferente do que aquelas outras pessoas tinham dentro do convento. E depois de muito pensar, Bento aceitou o convite. Foi ser o abade no convento de São Cosimato. Acontece que, como Bento havia previsto, o jeito dele encarar as situações, de ser da espiritualidade, de uma verdadeira entrega de estudo e reflexão, não batia com que os monges que moravam ali. Muito pelo contrário, eles estavam acostumados com uma vida completamente diferente, onde não tinha nenhum tipo de obediência ou tipo de vida em que Bento podia acrescentá-las alguma coisa. As discussões eram constantes, até que chegou um momento em que esses monges se reuniram ao ponto de, para tirar Bento, colocar veneno na bebida de Bento. Como sempre fazia na hora da sua refeição, Bento abençoou o alimento e a taça com vinho. Na hora que ele fez essa bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em cima da taça de vinho, a taça de vinho se quebrou com o veneno. Bento calmamente olhou para aquilo, entendeu a situação, levantou-se e falou, por que fizeram isso? Eu avisei que os meus costumes eram diferentes de vocês. A partir desse momento, eu estou indo embora e não tenho mais nenhuma responsabilidade com essa casa. E dali, Bento foi embora. Bento, saindo daquele mosteiro de convento, de São Casimato, voltou para o Monte Subíaco. E no caminho de volta, ele encontrou dois de seus, que viriam a ser dois grandes santos, São Plácido e Mauro. E junto com eles foram para a região de Nápoles. Foi aí que começou a verdadeira e grande transformação da igreja no mundo ocidental. Bento, aos pés do Monte Cassino, começou a construir um mosteiro. Talvez o primeiro mosteiro propriamente dito do Ocidente e da Europa. Com pedras que eles pegavam de uma antiga construção, Bento construiu o mosteiro de Monte Cassino. A vida de Bento, para transformar aquele mosteiro, foi de muito estudo. Bento pegou documentos dos mosteiros do Oriente e aproveitou tudo que podia do Oriente, filtrou e colocou novos ensinamentos em cima daquele mosteiro. Com isso, a quantidade de pessoas que Bento começou a trazer para o seu mosteiro foi tão grande, e em pouco tempo, mais de 12 pequenos mosteiros foram fundados graças ao estudo e à força de Bento. O que norteou sempre a vida de Bento foi uma frase que se eternizou, um dos maiores ensinamentos de todos os mosteiros beneditinos. Ora et labora. Rezar e trabalhar. Porém, essa vida toda de Bento continuou causando cada vez mais inveja entre os outros. Um sacerdote na região onde era o Monte Cassino
não estava gostando do que estava vendo e também pela inveja, planejou mais uma vez envenenar Bento. Pegou um pão com veneno e levou um dia para Bento experimentar. A hora que o pão chegou nas mãos de Bento, Bento olhou aquilo e já percebeu que tinha algo errado. Bento tinha um corvo que sempre comia em suas mãos. Então Bento chamou o corvo para que pegasse aquele pão e levasse onde ninguém pudesse ter acesso, para ninguém ser envenenado, no caso. O corvo ficou meio relutante ao pegar, mas obedeceu. Pegou o pão envenenado e levou para longe. Depois de um tempo, volta aquele corvo, saudável. Foi aí que Bento percebeu: meu momento aqui também chegou ao fim. Aos 50 anos, Bento volta para o Monte Cassino, sobe a montanha e começa a construção do que seria o maior centro propulsor dos ideais beneditinos. A poucos quilômetros dali, sua irmã gêmea, Santa Eclesiástica, monta o seu primeiro mosteiro também, onde foram as monjas beneditinas. Graças à simplicidade desse monge e ao seu jeito de trabalhar, muito do que a gente conhece hoje não existiria. O Ocidente não teria conhecido muito da arte, da cultura, da ciência e da literatura. Ali, graças a esses mosteiros beneditinos, novos equipamentos para trabalhar a lavoura, a cópia de documentos importantes, saíram todos dos pensamentos daqueles monges beneditinos. Professores, doutores, enfim, todos que passavam algum tipo de ensinamento, de alguma maneira, naquela época, era algum parente espiritual que bebeu da água dos mosteiros de São Bento. A Igreja deve aos mosteiros beneditinos nada mais, nada menos que 23 papas, 5.000 bispos e 3.000 santos canonizados. Bento nasceu no dia 24 de março de 480 e aos 67 anos faleceu no dia 21 de março de 547. A data do dia 11 de julho se comemora o dia de São Bento porque é o dia da transladação das suas relíquias para a abadia de Saint-Lois-Saint-Noix, na França, onde estão até hoje, em um lugar beatificado, santificado pela Igreja. Durante mais de 1000 anos, a medalha de São Bento era considerada um mito. Em 1647, foi encontrado na Alemanha, numa abadia beneditina, entalhada nas paredes, uma cruz e um crucifixo. Ninguém sabia o que significava aquelas letras esculpidas, até que nos estudos daquela abadia encontraram um documento datado de 1415, onde existia uma imagem de São Bento segurando uma flâmula e com a mensagem, as iniciais, que seriam tipo uma fórmula. E essa fórmula era uma forte oração de exorcismo. Na medalha de São Bento, temos a imagem de São Bento segurando uma cruz e um livro, e uma mensagem: sejamos protegidos pela sua presença na hora de nossa morte. E no verso da medalha, temos as letras iniciais para uma oração que vocês estão convidados a fazer sempre, para nos livrar das tentações, para nos livrar das ações do inimigo. As iniciais dessa oração, que uma das orações mais conhecidas por nós católicos: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, não me ofereças coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Bem-aventurado seja São Bento, que ele esteja sempre conosco e que possamos pedir sempre a intercessão desses grandes santos, mais um santo da nossa Igreja Católica, e que na nossa comunidade
padroeiro do setor 4. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Bento, rogai por nós. E viva São Bento!